Schiller, boa tarde. Tudo bem, Ronaldinho? Tudo bem, Zaidan? Oi, Schiller. Tudo bem. Ô, Schiller, você estava ouvindo o nosso papo aqui Tava aqui na retaguarda. Você não votou sempre em São Paulo? Ou você Não. O meu voto é lá no Rio Grande do é no Rio Sul, Grande né? do Sul? E tinha esse negócio que o Agostinho falou de você reencontrar pessoas que fizeram parte da tua vida quando você ia votar? Gente, poxa, eu voto lá, perto lá do Obirici, só para quem conhece Porto Alegre sabe onde é que é isso, né? E tal, votei, olha, desde os 18 anos lá, então conheço muita gente lá, encontrar na fila, né? A cada 2 anos você encontra as pessoas, né? Então é ótimo isso. Agora, eu tava ouvindo o Agostinho falar. Eu só tenho um remédio, viu? Vê se vocês concordam comigo para pelo menos diminuir esse santinho espalhado por aí. É diminuir o dinheiro público em eleição, porque essa é Claro. uma campanha onde teve uma avalanche de dinheiro público nas campanhas, com o fundão eleitoral, 5 bilhões, mais o fundo partidário. Então tá muito fácil, né? Porque cá entre nós, você pegar, passar de carro, sei lá, e jogar papel na rua, além de dar um trabalho incrível, né? Além de poder entupir tudo que é bueiro, se dá uma chuva, vira um desastre na cidade, é um desrespeito às pessoas, respeito ao eleitor e tal. Então eu já faço meu apelo aqui, ó, se tiver papel jogado essa semana, não vota no candidato, Não simples vota no assim. cara, é isso. Agora, Exatamente. para isso, Schiller, a gente tem que mudar a lei, né? Não tem outra forma de fazer. E eu vejo as pessoas se estapeando, muito por causa de cargos majoritários, e bom, briga por causa de presidente, por causa de governador, mas eu não vejo ninguém se estapeando com o parlamento, né? Nem no Senado, nem na Câmara Federal, nem nas câmaras estaduais, nem nas assembleias legislativas, melhor dizendo. E para que alguma coisa mude, tem que ter um projeto, tem que ter uma reforma, mas esses caras têm que votar. E toda vez eu ouço o mesmo papinho de que é a votação mais. É uma eleição que mais atualizou toda aquela quantidade de pessoas, as mais de 500 que fazem parte da Câmara Federal, para falar de uma só. Só que mudar as pessoas parece que não tem ajudado ao longo do tempo, né? Olha, primeiro que as pessoas esquecem que elas votam, né? Você tem um enorme percentual de eleitores que 2 anos depois não se lembra mais de quem votou para deputado, né? Porque nós temos um problema, nós temos uma eleição, um sistema de lista aberta. Então vamos lá, um deputado aqui em São Paulo ele pode fazer votos em 300, 400 municípios. Pergunta é, quem é que ele representa? Né? Quer dizer, quando você tem um limite hoje de gasto por candidato mais de 3 milhões de reais. Nos grandes partidos, e quem já tem mandato, esse dinheiro já vem preenchido pelo fundão. Então tem um enorme gasto, uma enorme máquina, além de quem já é deputado, tem toda a estrutura de gabinete e tal para dar o apoio, ainda mais as emendas individuais que distribui. Então tem muito dinheiro na campanha eleitoral e tem muita máquina, né? E tem muito pouca representatividade. Você vai em grandes democracias como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, França, o voto é distrital. Significa o seguinte: você vai, por exemplo, São Paulo elege um número X, 70, se não me engano, são 70 deputados federais, né? O que faria? Dividiria o estado em 70 distritos, aí de menor porte, aí você teria uma eleição majoritária em cada distrito. Se nós estivéssemos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, ia funcionar desse jeito. E aí sim a gente ia prestar atenção, porque quem é o candidato majoritário no meu distrito? Quem é que vai representar o meu distrito? Aí vai ter o candidato do PT, do PSDB, do União Brasil, não é? E vão disputar entre si e vai ganhar o representante. Então, porque as pessoas prestam atenção quando tem um debate majoritário, quando tem uma competição eleitoral. Quando é simplesmente uma disputa de máquina eleitoral, como é a nossa disputa em voto aberto, lista aberta, as pessoas, obviamente, não vão prestar atenção. É uma guerra muito mais de máquina, não é, do que de competição, de debate. Tanto é que não tem debate para deputado federal, nós estamos votando para a Câmara Federal e não tem a discussão pública. Então, você não tem como comparar as propostas dos candidatos que vão para o Congresso. Ô Schiller, o Lula e o Ciro falaram, eu cito os dois porque ambos citaram isso explicitamente, falaram sobre mudanças no teto de gastos. No caso do Lula, ele chegou em alguns momentos a falar em extinção, e também mudanças na legislação trabalhista. Só que, claro, no caso do teto de gastos, aquilo está agora no texto constitucional. Foi uma PEC que instituiu, então só uma outra PEC, outra proposta de emenda à Constituição pode mudar isso. E nem passa por sanção
o veto presidencial, né? Isso é votado pelo Congresso, 2 votações, pelo menos 308 votos na Câmara, pelo menos 49 votos no Senado em cada votação, e o próprio Congresso promulga. Então, é claro, há muita coisa sendo acenada pelos candidatos à presidência que, na verdade, dependem do Congresso. É o Congresso que vai decidir se faz ou se não faz. E aí entra aquela velha discussão, a relação do Executivo com o Legislativo. O Ciro Gomes, por exemplo, disse que, abrindo mão da reeleição e usando, eu não sei se ainda é uma crendice ou se ainda é fato, usando os 6 primeiros meses, que são mágicos, né? Nas palavras dele, porque você tem dezenas de milhões de votos, 60, 70 milhões de votos ali, amparando o presidente, e ele tem uma força maior para negociar com o Congresso. Depois disso, a coisa cai na velha relação. Essa velha relação já produziu mensalão, produziu petrolão, produziu emendas de relator. A saída para que a relação entre executivo e legislativo não seja promíscua e para que o executivo consiga fazer negociações sérias e, digamos, uma palavra banalizada, né? Negociações republicanas com o Congresso, Schiller? Olha, bela pergunta, Zé. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, os candidatos falam com muita facilidade que vão fazer isso e aquilo, sem lembrar que é a Constituição, não é? O que os candidatos juram, o presidente, quando ele toma posse lá, e ele jura cumprir a Constituição. O primeiro mandato dele é cumprir a Constituição. Quando é candidato, tem que fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o teto de gasto está na Constituição. A primeira coisa que o candidato tem que dizer é assim: vou cumprir o teto de gasto. Ele pode até propor ao Congresso uma alternativa, se julgar conveniente. Vamos lá, o teto de gastos fez o país, ajudou o país, não fez, mas ajudou o país a reduzir a taxa de juros a 2%. Depois de uma pandemia, aquele enorme gasto, 10% do PIB, aí mudou a situação. Fizemos o autônomo do Banco Central, o autônomo do Banco Central também está na Constituição, é uma agência reguladora. Quer dizer, então, tem um ordenamento institucional. Vamos lembrar, o teto de gastos foi criado em 2016, nós estamos em 2022. Não faz bem ainda, está fazendo agora 6 anos. Tá? Então, a previsão do teto de gastos é para 20 anos, com uma revisão em 10. Tá? Então, o Brasil, muitas vezes, tem um experimentalismo institucional. Você institui uma reforma constitucional. Reforma constitucional é uma coisa séria. Vamos lá, os Estados Unidos, a Constituição americana tem lá 230 anos. Está lá a Constituição, tem poucas emendas. Por quê? Porque a Constituição não é política pública. Não é cada governo, tem que diferenciar no Brasil. Uma coisa que a gente tem dificuldade de diferenciar o que é política pública e o que é regra do jogo. Constituição é regra do jogo. Você define para o longo prazo. Não é? Então, mesmo que o candidato diga assim: olha, eu sou crítico, tem que tomar cuidado com isso. Pode dizer assim: eu sou crítico na regra do teto, vou propor ao Congresso uma grande discussão nacional. Agora, não basta propor que vai acabar com o teto, tem que dizer o que vai pôr no lugar. Nós vamos ficar sem âncora fiscal, a gente esquece que o país quebrou lá em 2015, 2016, mais de 7% negativo o PIB, exatamente pela irresponsabilidade fiscal. Então tem que pensar com um caldo de galinha nisso. Quanto ao Congresso, a minha impressão é que nós temos uma sinuca de bico aí. Por quê? Porque nós temos, em primeiro lugar, muitos partidos, então a negociação no Congresso ela é difícil. Só vou dar um dado para o ouvinte aqui, Zaidan e Ronald. O Brasil é a democracia mais pulverizada do mundo em termos de partidos políticos. Mais pulverizada do mundo. Tá? Não é a segunda, é a primeira mais pulverizada do mundo. A gente criou a cláusula de barreira em 2017, exatamente para diminuir. Esse ano seria 2%, aliás, é 2%. Tem que fazer 2% da votação nacional para ter funcionamento partidário, para ganhar dinheiro do fundão eleitoral, fundo partidário. Na eleição seguinte, 2026 é 2,5%, 2030 é 3%. Só que a gente fez uma malandragem, um jeitinho brasileiro, que foi criar as federações partidárias. Então o partido cria uma federação, que é uma espécie de união civil, não é nem um casamento, nem um namoro, é uma união civil por 4 anos, mantém a sua identidade partidária, não cumpre a regra, enfim, o mínimo, esse de 2%, não é? A cláusula de barreira, mas continua recebendo os recursos. Só porque se ajuntou, vamos brincar um pouquinho aqui, com os outros partidos, fazendo uma federação partidária. Então, a gente mesmo, o país mesmo se boicota nesse ponto. Então, a única maneira que eu vejo você ter mais estabilidade, mais republicanismo nessa relação, primeiro, fazer algumas coisas que o país já fez, como a lei das estatais e a lei das agências reguladoras. Não pode ficar distribuindo agência reguladora para político, não pode ficar distribuindo posição em estatais para políticos. Isso aí foi bom, o Brasil aprovou nos últimos anos exatamente legislações
proibindo isso, proibindo o nepotismo, proibindo a indicação de políticos para essas funções, que tem que ser técnicas, não é? E ter menos partidos no Congresso, para que a relação se dê de maneira mais fluida com grandes partidos e não uma negociação no balcão, no varejo, como muitas vezes hoje acontece. O Ronald, tem tempo para mais uma pergunta? Tranquilo. Manda ver. Schiller, e ainda nesse campo aí das relações institucionais, convenhamos, né, o papel do Supremo Tribunal Federal, ele se tornou um problema, porque institucionalmente é ali o conjunto, o grupo que tem como missão institucional dada pela sociedade a proteção da Constituição. Ali está o corpo guardião da Constituição. Que você acabou de dizer, nada pode fugir da Constituição. Ela é o rol de princípios que devem ser respeitados. E está ali o Supremo para fazer com que ela seja respeitada. E, no entanto, vira e mexe, nós temos acusações, inclusive de juristas, muitos renomados, de que dentro do próprio Supremo há desrespeito à Constituição. Nós temos esse caso do inquérito de ofício, que o Alexandre de Moraes acaba sendo, ao mesmo tempo, vítima, investigador, delegado, promotor e juiz. E é um liquidificador, ele joga tudo naquele inquérito, né? Tudo pode entrar naquele inquérito, quem tem foro, quem não tem foro. E, ao mesmo tempo, há uma cobrança, pelo menos de parte da sociedade, para que o Senado se posicione. Porque é no Senado que pode acontecer o impeachment de um ministro do Supremo. E o Rodrigo Pacheco sempre jogou isso para escanteio, jogou para a gaveta, trancou a gaveta e não quer saber desse assunto. O que você imagina no ano que vem já, uma nova legislatura, um novo presidente ou o mesmo, mas dessa relação que tem sido tensa ao limite entre o Executivo e o Supremo, e às vezes entre o Congresso e o Supremo? Mas eu tocasse num ponto-chave aí. Eu diria assim, essa é uma das discussões mais graves do Brasil de hoje. De fato vem acontecendo isso. Em parte isso vem dessa confusão entre política pública e matéria constitucional. O Supremo tem entrado muito em matéria de mérito. Matéria de mérito não é foco do Supremo. Recentemente, essa decisão do ministro Fachin, todo respeito aqui ao ministro Fachin, mas ele suspendeu o decreto de armas, sobre armas, né, do presidente da República, um decreto que regulamentava munições, enfim, procedimento para aquisição de armas. Você pode concordar ou discordar, eu sou inteiramente neutro nisso, não tenho arma, não gosto de arma, não vou opinar sobre isso, mas era uma atribuição do presidente da República, né, uma prerrogativa do presidente da República, fazer o decreto, fazer essa regulamentação. O ministro Fachin, ele entende aquilo como matéria constitucional a partir de uma interpretação muito aberta do chamado direito à vida. Né? Então, a partir do direito à vida, ele julga que mais armas pode comprometer aí aumentos de insegurança pública, de homicídios, crimes violentos, o que, aliás, contraria o que está acontecendo no Brasil hoje, porque nos últimos 2, 3 anos caíram os homicídios no Brasil, aumentou o número de armas. Não estou dizendo que haja uma causalidade aí, mas é um fato a considerar. Né? E ele, daí, quer dizer, a partir do Supremo, intervém numa política pública. Ou seja, então a matéria constitucional hoje virou plástica. Você interpreta qualquer coisa, teoricamente, como matéria constitucional. No caso dos inquéritos fake news, que você mencionou aí, é mais grave ainda. Né? Recentemente nós tivemos um grupo de empresários, acho que é conhecido de todo mundo o caso, que ficaram literalmente um papo furado na internet, e acabaram com uma operação da Polícia Federal, contas bloqueadas, investigação, sigilo bancário quebrado. Um deles porque jogou um emoji é aquelas figurinhas de WhatsApp. O outro, que é o empresário Luciano Hang, que é conhecido de todos o caso, não fez nada, nem falou. Então, foi banido da internet, entrou num processo sem saber porquê, na verdade. Quando a Constituição brasileira ela criminaliza apenas graves ameaças ou violência contra as instituições. Ou seja, para que você seja punido, criminalizado, censurado, onde a liberdade de expressão não vale no Brasil, se você faz uma grave ameaça, então se você convoca as pessoas para invadir o palácio, alguma coisa assim, derrubar o governo, etc., ou se você age com violência, aí não pode. Né? Agora, um papo furado num grupo privado, né? Mesmo que alguém diga que prefere um regime autoritário do que um regime democrático, expressa uma reconstrução. Cientista político Fernando Schiller falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Schiller, um bom fim de dia mais importante da democracia no país. A gente volta a se falar ao longo da programação, tá bom? Beleza, bom trabalho, grande abraço. Valeu. Abraço.